Então, vamos para a palestra do Tiago Quintino. Obrigado. Olá, pessoal, tudo bem? Como vai? Tiago Quintino aqui. Dar as minhas saudações para Miriam Garrido, Rodrigo Abib, Rodrigo Tavares, meu grande amigo, parceiro aqui da WCS. Olha, pessoal, para mim é um dia muito especial, mesmo longe, estou aqui nos Estados Unidos, na Califórnia, pertinho do Vale do Silício, estou aqui no hotel, mas jamais poderia de não gravar, não poderia de participar. Puxa, para mim, a Miriam não nos chama, a Miriam convoca. Então, para mim, é uma honra estar aqui com vocês. Eu preparei um conteúdo super bacana para bater um papo com vocês sobre o que eu acredito da experiência do consumidor. Para mim é um desafio muito grande, porque vocês não estão, né? Eu não estou vendo vocês, eu estou aqui sozinho gravando esse vídeo, mas da mesma forma, com a mesma vontade, com a mesma vocação, porque o compromisso é dobrado. Então eu vou conversar com vocês pelos próximos minutos, vou passar aqui rapidinho também alguns slides para que a gente possa contextualizar um pouquinho do que a gente está fazendo, tá bom? Então, vou pedir permissão para contextualizar para vocês. Deixa eu colocar aqui e aí vocês já verão os meus slides. É isso. Hoje eu quero falar sobre uma cultura de alto desempenho. Alto desempenho é assunto sério quando a gente fala da experiência do cliente, quando a gente fala de nós profissionais, tá bom? É por isso que eu separei esse conteúdo para falar com vocês hoje. Me sigam nas mídias sociais, acho que a maioria de vocês conhece o Thiago, mas eu estou colocando bastante coisa bem legal, especialmente sobre o nosso segmento no Instagram, no LinkedIn. Fiquem à vontade, onde vocês preferirem, mas eu quero sim, vocês vão ver alguns stories aí também do evento, e eu vou fazer questão de compartilhar. Tira uma fotinho, marca lá WCS, posta no Stories, fala, Thiago Quintino lá nos Estados Unidos, e a gente aqui aprendendo, eu vou responder um por um e vou compartilhar com muito orgulho, com muito prazer também, porque para mim, estou aqui distante, sozinho, mas com o mesmo carinho. Eu gostaria muito de estar aí com vocês, mas ainda bem que temos a tecnologia que pode nos ajudar nesse aspecto, né? Vamos lá, pessoal, então começamos aí a falar sobre esse material. Eu estou a mais de 10 mil quilômetros de distância de vocês, vejam só, e eu não poderia estar aqui somente por fazer. Tive um dia super pesado, um dia com muito trabalho e, ao mesmo tempo, naturalmente, com muita vocação. Então, se não for para inspirar vocês, eu nem faria essa aula, eu nem bateria esse papo. É por isso que eu estou aí nessa foto, mas me inspirando, uma foto simbólica para mostrar o que eu preparei para vocês hoje aqui, tá bom? Rapidamente falar sobre a WCS, acho que vocês conhecem. A nossa missão é levar o Customer Experience de forma inédita, científica, profunda. E olha que bacana, pessoal, um sonho que começou comigo na Universidade de Harvard alguns anos atrás. Já estamos em 14 países, isso mesmo, treinando milhares de pessoas em 14 países, com a nossa certificação internacional em Customer Experience. Convido vocês a fazerem parte, o curso de jornada do cliente. Temos material de montão para falar de um assunto tão importante para o nosso querido Brasil. Temos aí muitas coisas aparecendo na mídia, coisas bacanas falando sobre a gente, falando sobre as coisas que a gente fez, sobre onde eu participei dos eventos. Então, eu acho que é um ponto bem relevante quando a gente fala em termos de experiência do cliente, mais do que isso, a participação em grandes fóruns, é o livro que eu escrevi, que inclusive está sendo também vendido aqui nos Estados Unidos com muito orgulho, que é o Marketing de Relacionamento e Programas de Fidelização. É uma obra minha, de autoria minha, e eu tenho bastante orgulho, como se fosse uma árvore, como se fosse um filho, né? Está aí o meu livro também. Estamos fazendo muita história, esse é um exemplo do pessoal do Bradesco, que são alunos da WCS, também fizeram a formatura, são cientistas em Customer Experience pela WCS. Uau, quem imaginaria, né, que uma ideia começou nas escadas de Harvard Business School, chegou num dos maiores bancos do Brasil, por isso a gente também tem bastante orgulho. Mas vamos lá, falar sobre cultura de alto desempenho, que para a gente Customer Experience é assunto sério, e aqui a gente tem um ponto super relevante que eu vou trazer aqui de forma para vocês prática, neste fórum que vocês estão tendo. Pessoal, é o seguinte, ó, take note, a gente fala na WCS, nós precisamos estudar, porque nós não nascemos com superpoderes. Se a gente fosse Xuxa, Neymar, Zeca Pagodinho, ok. Essa turma aí ganha milhões, bilhões em poucas horas. No nosso caso, não. Nossa profissão, não. No nosso dia a dia, não. Nós dependemos da nossa profissão e precisamos estudar, precisamos nos capacitar. Por isso que um fórum tão importante como esse tem uma pauta sobre cultura de alto desempenho. Isso é muito importante quando a gente fala, de forma geral, e da importância de estudar e se capacitar para o assunto. Então, a não ser que vocês sejam Xuxa, Pelé, Neymar ou Pelé ou Zeca Pagodinho, a gente não nasceu com superpoderes e por isso que a gente precisa trabalhar, estudar, se capacitar demais para entregar bons resultados.
Por que eu faço essa analogia? Porque a gente vive um problema e por que essa cultura de alto desempenho é tão relevante? É o meu estudo aqui nos Estados Unidos, que eu vivo, acordo durante o dia e durmo pensando como a gente pode transformar as relações de consumo através da experiência do cliente. E um dos fatos mais relevantes, pessoal, e preocupante, que isso aqui é novidade, né? Um estudo relativamente novo, mas eu trago para vocês aqui para que eu possa compartilhar também e vocês saírem inspirados desse dia tão especial aí no Brasil. Nós estamos num índice muito baixo de pessoas felizes. Vejam só, esse resultado constatou que apenas 14% dos adultos americanos, take note, pessoal, apenas 14% dizem estar muito felizes. Exato, é o que está acontecendo. Uma série de pessoas que não estão encontrando a sua felicidade, porque ou nós temos uma cultura de alto desempenho que não funciona muito bem, ou somos muito pressionados, ou trabalhamos com aquela pressão. Não, não, não. O que a gente precisa entender por que nós não somos felizes. E aqui eu vou trazer algumas regrinhas para que vocês possam ser mais felizes através do balanço, para que vocês possam ser profissionais melhores e possam cuidar de outras pessoas. Milhares de pessoas estão envolvidos no evento Smart. Quantos clientes nós cuidamos? Se pega todo mundo, todos vocês que estão sentadinhos agora aí, quantos clientes passam pelas nossas mãos? E quem está cuidando de nós? Quem está cuidando de nós? E é um pouco isso que eu queria falar, porque nitidamente aqui a gente vê uma sociedade um pouco mais doente. Não é à toa que o remédio mais vendido no Brasil hoje é o Rivotril, porque as pessoas estão ansiosas. A gente precisa ter um balance, precisa controlar o que está acontecendo. É por isso que eu quero trazer algumas coisas interessantes de ponto de vista, tá? Eu vi isso recentemente na internet, achei muito legal. Vocês percebem que tudo mudou? Tudo realmente mudou, pessoal. Do nada, o McDonald's, que era uma rede tão bonitinha, tão vermelhinha, tão cheia de símbolos, virou praticamente um office, né? Virou praticamente aquelas salas que a gente aluga para trabalhar, né? Vejam só, uma sala mais chapada, com uma cor mais sólida, parece de fato um office, né? Um escritório, não parece uma lanchonete. Com certeza vocês vão identificar essa mudança. Mas, ao mesmo tempo, o meu desafio aqui é falar: vocês se lembram quando isso aconteceu? A gente não se lembra exatamente quando. Puxa, agora entendi como é que o McDonald's mudou. Não! Não é assim que funciona. Nitidamente, as coisas mudam muito rápido e é por isso que a experiência do cliente, cada vez que passa, tem um conteúdo adicional. Se eu estivesse no Smart do ano passado, eu não estaria falando sobre isso. E eu estive. Há 2 anos atrás eu falei sobre outra coisa, e eu também estive. Acho que há 3 anos atrás eu também estive e falei sobre outra coisa, porque as coisas mudam muito rápido. É claro que aqui o objetivo não é se basear no McDonald's, é para mostrar que o comportamento do nosso cliente se altera a todo momento. É para mostrar que, da mesma forma, no nosso trabalho, as rotinas, as execuções, os processos não podem ser os mesmos. Porque o sucesso do passado não garante o sucesso do futuro. E aquele trade-off da vida que a gente tem toda hora, e a gente sempre fala: puxa, eu preciso me reciclar, por isso que vocês estão aí, por isso que vocês se inscreveram, por isso que vocês estão me assistindo. Mas a reflexão que eu tenho por trás desse pensamento estratégico, pessoal, é o primeiro take note, anotem aí, porque a gente fala assim na WCS, take note, é uma coisa que eu não gostaria, vai cair na prova isso, e eu não gostaria que vocês esquecessem nunca mais. O primeiro é: nós estamos cansados, nós estamos exaustos, porque nós não estamos escolhendo bem as nossas batalhas. Esse é o primeiro ponto. Queremos resolver tudo, de qualquer forma. Uma série de pendências. Acordamos de manhã, tem 3.000 e-mails, de uma reunião para trás da outra. Nós não temos tempo para pensar, apenas para executar. E se a gente não escolhe bem as nossas batalhas, pessoal, I'm sorry, game over. Nós vamos cansar e nós vamos nos frustrar. Então, por mais que aparentemente seja básico, o que eu mais vejo aqui nos Estados Unidos é as pessoas cada vez menos escolhendo as batalhas corretas, e é por isso que a gente está ajudando muitos profissionais a superarem também esse tipo de situação para garantir uma eficiência, uma cultura de alto desempenho, que é o que você vai colocar no seu dia a dia para melhorar a experiência dos seus clientes. Nós precisamos proteger os nossos clientes. A pauta está muito sobre inflação, taxa de juros, sociedade do consumo, cada vez mais layoffs. Parem. Stop. Nós precisamos proteger os nossos clientes. Vamos priorizar a qualidade. Vamos cortar custo. Não. Cuidado. Não é assim que funciona. Precisamos proteger os nossos clientes porque isso é assunto sério. Além disso, as nossas limitações estão ficando cada vez mais evidentes, pessoal. Eu não tenho mais 17 anos, tenho uma barba um pouquinho mais branca. Acredito que a maioria de vocês também não tem 17 anos. A nossa conta é de chegada.
E para isso também nós estamos cansados. Estamos com menos paciência, estamos menos tolerantes. E por que a gente não vê isso nos cursos, nos eventos? As pessoas têm medo de falar disso. Nós não temos medos, também temos limitações, por isso que a gente precisa escolher o campo que a gente quer jogar, escolher a batalha que a gente vai enfrentar, porque nós também estamos cansados. Essa é a primeira reflexão dessa noite, nesses poucos minutos que eu tenho aqui com vocês, mas de suma importância quando a gente fala da experiência do cliente. Muito bem, atenção. Atenção porque coisas diferentes vêm acontecendo. Eu adoro essa parte da apresentação porque ela faz uma reflexão muito grande. Vamos ver um dos maiores lançamentos da história da humanidade, o iPhone, que está aqui do meu lado também, e vocês vão fazer uma analogia bem importante. Vocês lembram desse dia? An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. Um dos maiores lançamentos da história da humanidade, o iPhone, onde Steve Jobs conecta mobilidade, internet, comunicação em um único device. Ô louco, super top, né? Mas ao mesmo tempo, olha essa reflexão que interessante, pessoal. Missão Apollo 11, 1969. O homem foi à Lua com este computador. Olha que coisa estranha, velha, ultrapassada, né? Que interessante. Vejam só, pessoal. 4 megas de memória RAM foi suficiente para a leitura de dados e levar o homem à Lua. Pessoal, 4 mega. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui tem mais de giga. 4 mega é isso que eu acabei de falar. É muito pouco. Como pode um computador de 4 megas ter levado o homem à Lua, ao espaço? Interessante. Que cultura de alto desempenho, né? 4 mega não é nada. Pega um pendrive de 4 mega. Assim é inacreditável. E como pode 4 mega ter levado o homem à Lua? Isso é cultura de alto desempenho. Você pode perguntar, Thiago, o que isso tem a ver com Steve Jobs? E com o lançamento do iPhone? Ah, muito bem, vamos falar sobre isso agora. O iPhone 14, ele tem muito mais que 4 mega. Ele tem gigas e gigas e gigas. Um iPhone desse que está na tela substitui pelo menos 100, 200, 300, 500 computadores desse. E este iPhone 14, que teoricamente é ultra mais potente, teoricamente, praticamente, né, do que o computador da missão do Apollo 11, ele não é capaz de levar um homem à Lua. Olha que interessante. Ele é tão mais potente, mas não é capaz de levar um homem à Lua. Sabe por que não é capaz, pessoal? Porque nós estamos desperdiçando as nossas vocações e as nossas condições de uma sociedade moderna. O homem, com uma resistência muito grande ou de tecnologia, foi à Lua. E a gente tem produtos hoje 10.000 vezes maiores, a gente não consegue. E olha o que mais me chama atenção aqui. Candy Crush é o app mais popular do iOS no Brasil. Amigos e amigas. O Steve Jobs criou um iPhone para que o app mais baixado, essa fotinha aqui, seja o Candy Crush. Isso é sério. Isso não é uma cultura de alto desempenho. É claro que pode brincar, pode ter entretenimento, pode ter o escapismo, tá tudo bem. Mas o mais popular não é para isso que foi inventado. E é essa atenção que eu quero pôr para vocês. Take note. Vocês estão cuidando do tempo de vocês? Vocês estão prestando atenção no que está passando pelo vão dos dedos? A gente tem muito mais hoje e entrega muito menos. Isso não é uma cultura de alto desempenho. Por isso que eu trago aqui para vocês uma exortação de coisas tão interessantes que estão no corner, do lado da nossa vida, e é importante você saber disso. Então, para ir para uma linha um pouco mais partindo para o prático, que é uma das características da WCS em todos os nossos cursos, a cultura de alto desempenho requer balanço. Um dos amigos nossos, o pessoal da People Experience, o Bruno Gobato, o Ricardo Pena, me mostrou esse vídeo, achei bem legal, porque nós precisamos ter balanço, porque muitas vezes a gente quer enfiar um produto, ou quer enfiar uma tecnologia, ou quer... Não, calma. Tem que ter balanço, porque isso não acontece exatamente como isso. Dê uma olhada. Eu vou até trazer um ponto aqui adicional, que eu vou colocar esse vídeo, depois eu volto para a segunda parte.
Playing jazz. Playing jazz. Smoothie. Making smoothie. Calendar. No meetings today. Remember? Dentist. At 9:30. Fire off. Fire off. Open door. Door open. And we're gonna do one more. All right. Open door. Wrong voice command. Open door. Wrong voice command. Open. Open door. Repeat that. Open door. I didn't understand that. Hey! Open door! Play on the floor. Get over the door! Open the door! Wrong voice command. Error. Hey, there. With a rock? Open door. Open door. Open door. Open door. Higher. Higher volume. Higher. Higher. Ele só queria abrir a porta. E neste caso, a tecnologia requer balanço porque ele teve um probleminha no dente, não conseguia falar e a comunicação dele não estava legal, ele não conseguia. Então, ele queria abrir a porta e entendia outra coisa. Precisamos de balanço. Não necessariamente é implementar um software, é comprar a ferramenta mais cara. Não, agora eu tenho tal ferramenta. Não. Se você não souber usar, cuidado, tenha balanço, porque até para o consumidor isso pode ser too much, muita coisa. O balanço é fundamental para uma sociedade de alto desempenho. O que me chama a atenção aqui, trazendo um pouco essa linha, eu acho que vocês conhecem Clayton Christensen, é um dos maiores estrategistas que o planeta Terra já teve. Ele faleceu recentemente, inclusive nasceu no estado que eu vivo, no estado de Utah, aqui nos Estados Unidos. E o Clayton, ele foi meu professor em Harvard, ele tem essa foto, inclusive, dele aí, e foi uma das pessoas que me incentivou, de fato, a ter a WCS, a criar um business plan, ou coisa desse tipo. Por que eu estou contando a história do Clayton? Porque o Clayton, ele traz um livro, que é Gerenciando a Si Mesmo, que eu vou deixar de dica aqui para vocês, é um dos 10 artigos mais essenciais aí de Harvard Business Review, onde fala que você precisa controlar as suas emoções, não necessariamente o seu schedule. O que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que quando a gente tem uma reunião, por exemplo, de manhãzinha eu estou bem, ou de tarde eu não estou, então não adianta das 8 às 9, das 9 às 10, das 10 às 11, das 11 ao meio-dia, não. Tem reunião, pessoal, que se você faz 9 horas da manhã, você acabou o seu dia, porque as suas energias foram consumidas. Já parou para pensar nisso? E tem reunião que você faz de manhã que te dá uma energia para continuar bem o seu dia. Então controle as tuas emoções e não o seu schedule, a tua agenda. Isso vai mudar a tua cultura de alto desempenho e você vai terminar o seu dia muito melhor do que você está hoje. Fica a dica aí do Clayton, que foi uma grande personalidade neste mundo moderno. Tive a honra de conhecer e vocês, ao mesmo tempo, agora de apreciar um pouquinho dessa obra. Fica de dica, tá bom? Vamos falar sobre a estratégia que deve ser simples. É o segundo ponto. Então, a gente viu lá que tem que ter balanço e tem que ser simples. Tem um vídeo super legal também, que eu gosto bastante, eu não sei se vocês conhecem, mas eu vou passar aqui para vocês. Por que tem que ser simples? Vejam só que interessante. Kai se mudou, agora eles estão morando no Catete. Aí fomos explorar a região local do Catete em busca de um lugar agradável para tomar café da manhã. E aí nos deparamos com um lugar muito gracinha, que dá pra ir com cachorro, é ótimo. Aí sentamos lá e eu pedi um pão com mortadela e polenguinho, porque é o meu preferido. E eu notei que não tinha pão com mortadela e polenguinho no cardápio, mas tinha pão com mortadela e tinha pão com polenguinho. Então eu pensei, existe a possibilidade de um pão com mortadela e polenguinho aqui nesse lugar. Ledo engano, porque quando fomos pedir, eu falei, por favor, eu gostaria de um pão com polenguinho e mortadela. Aí a moça falou, não temos. Aí eu falei, mas temos pão com mortadela e temos pão com polenguinho. Então os elementos pão, polenguinho e mortadela estão aí. Aí ela falou, não, mas não tem o pão com polenguinho e mortadela. Aí eu falei, mas se a gente quiser muito, dá pra existir esse pão com mortadela e polenguinho. É só juntar os três. Aí ela falou, não, mas não tem condições. Aí lá no cantinho do cardápio, tinha assim, adicional de polenguinho. Aí eu falei, aqui, eu vou pedir então esse pão com mortadela com adicional de polenguinho. Aí a moça falou, mas o polenguinho não vem no pão com mortadela, ele vem do ladinho. Aí eu falei, mas então será que a gente não consegue pegar o polenguinho e passar no pão com mortadela?
E aí você traz o pão com mortadela e o polenguinho adicional, só que já passado. Não tem condições de trazer o pão com mortadela com o polenguinho adicional já passado. Porque aí eu vou ter que te cobrar o pão com mortadela mais o pão com polenguinho. Aí eu falei, mas o adicional de polenguinho é 1,50. Pão com polenguinho é 6,50. Aí você vai me cobrar os 6,50 do pão com polenguinho mais 6,50 do pão com mortadela? Correto. Não estou entendendo mais nada. Porque nós temos o adicional do polenguinho. Então por que não podemos fazer o pão com mortadela e polenguinho? E foi então que a moça falou a frase que mais me irrita no mundo dos serviços. Que é, não podemos te dar o pão com polenguinho e mortadela, porque não temos como lançar no sistema. Não tem como lançar no sistema, pessoal. Deve ser simples, o consumidor entende as coisas. Esse é um exemplo, um vídeo que viralizou naturalmente, mas esse é o nosso exemplo. Será que nós estamos sendo simples com os nossos consumidores? Será que a nossa estratégia é ser simples ou é uma estratégia mirabolante? Você tem o pão com o polenguinho, com a mortadela, e se o cliente quiser juntar tudo, ele não consegue. Olha, apesar desse exemplo ser totalmente figurado aqui para o nosso segmento de Customer Experience, mas eu tenho certeza que essa pode ser uma realidade de todos vocês também, tá? Vamos lá? De qual lado você deseja estar na vida? Eu estou partindo aqui para o finalzinho da minha apresentação. Miriam, da próxima vez me dê 3 horas, porque eu adoro falar sobre esse assunto e quero muito bater esse papo com o meu querido Brasil, com os meus amigos de profissão. Que lado você deseja estar na vida? Pessoal, cultura de alto desempenho também tem sacrifício. Eu já tenho diversos exemplos na minha vida. Eu já vi uma palestra do Michael Phelps, um dos maiores medalhistas da história. Tem mais medalha que um monte de país. E ele fala, puxa, fiquei 8 anos sem comer um hambúrguer, fiquei 10 anos sem ir numa balada. Ou ao mesmo tempo a Oprah, que é uma grande personalidade aqui nos Estados Unidos também, dizendo que, puxa, o segredo do sucesso é a consistência, estar do lado da meta, nunca desgrudar da meta, lá, aquela coisa de vai, você consegue, tal. E é isso. O que eu percebo muitas vezes nos meus trabalhos, consultorias, mentorias, estratégias de carreira, que eu faço muito isso, também ajudar profissionais a dar um shift na carreira ou melhorarem. Se vocês precisarem também, me mandem uma mensagem no LinkedIn, puxa, vai ser uma honra poder contribuir. Mas o ponto é, que lado você deseja estar na vida? Porque existe o lado dos mais fortes. Vejam só esse exemplo, acho que vocês vão se recordar, a Copa do Mundo de 2014, o goleiro Neuer foi o campeão, né, pela Alemanha, a gente lembra do famoso 7-1 que o Brasil teve lá na semifinal, né, depois a Alemanha foi para a final com a Argentina e acabou ganhando o título mundial, e o Neuer é uma grande personalidade, foi o melhor goleiro do mundo eleito, goleiro do Bayern de Munique também na época, muito famoso. E o que aconteceu com o Neuer que vale a pena essa explanação? Isso aqui foi o Covid, isso aqui foi na casa do goleiro Neuer, na região da Baviera, na Alemanha. Olhem que interessante, pessoal. Covid, todo mundo em casa, lockdown, e ele é um goleiro, tinha que treinar, não tinha essa obrigação, mas ele adaptou a casa dele e olha só o que essa criatura fez para não baixar o rendimento de alta performance. I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment, I started a place. Cause now that they're gone, all I hear were the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. So, before you go, was there something I could have said to make your heart beat better? If only I'd have known you were the storm to weather. So, before you go, was there something I could have said to make it all stop? Nós precisamos estar do lado mais forte, o lado do treino, o lado da consistência, o lado do dia a dia, o lado de não desistir, no days off. Olha o que aconteceu, pessoal. 2019, 2020, Covid. E o Neuer estava lá, e olha lá, capitão do time, levantou a taça da UEFA Champions League, maior campeonato europeu. Em 2014, já tinha sido campeão na Copa do Mundo, no Brasil. Em 2019, não é coincidência, não é. Eu pego um exemplo de futebol aqui para ficar mais fácil, porque a gente adora futebol. Mas a relação é de que lado você quer estar. Uma cultura de alta performance requer treino. É o que vocês estão fazendo hoje. Deixar o dia de vocês de trabalho, se dedicaram aí num evento
para assistir alguém que ora está aí fisicamente, ora está aqui a mais de 10 mil quilômetros de distância, mas se dedicando também para levar um conteúdo de qualidade e relevância para que vocês possam sair um pouquinho melhores. Essa é a minha grande missão. Veja só de que lado vocês estão. A gente tem que estar do lado dos mais fortes. E por fim, pessoal, a gente precisa ser grato e viver em harmonia. Acho que tem uma coisa que fala-se muito pouco no mundo dos negócios, e a gente começou falando de felicidade, que o povo está infeliz, que estão tomando muito remédio para a ansiedade, porque nós não somos gratos e não vivemos em harmonia, especialmente com os nossos colegas de trabalho. Customer Experience é difícil. Por que é difícil? Porque as áreas não entendem. O financeiro não entende, o jurídico não nos deixa pedir desculpa para o cliente por conta da presunção de inocência. Ao mesmo tempo, o financeiro acha que nós somos de cost center para quem trabalha em call center. É uma loucura. E o que a gente, os comitês de clientes, não necessariamente tem aquele desenvolvimento bacana, porque ou o board não compra ideia, ou o time boicota. É uma confusão, vocês sabem do que eu estou dizendo. Mas nós precisamos ser gratos e viver em harmonia, porque nós precisamos dessas pessoas. A nossa área é interfuncional. Eu vou trazer aqui mais um exemplo de futebol, porque eu gosto desses exemplos, porque naturalmente está mais perto do nosso dia a dia. Não quer mais do que a rivalidade entre Brasil e Argentina, né? É uma rivalidade do futebol, né? Rivalidade do Brasil e da Argentina. Vejam só que interessante essa reflexão desses dois grandes astros do futebol para falar sobre a gratidão e a harmonia, mesmo que em tempos difíceis, mesmo que em situações de rivalidade extrema, que é o caso Brasil e Argentina no futebol. Olha que interessante. I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips, and you saved me. My hands, they're strong, but my knees will fall too weak. Uau! Messi e Ronaldinho. Brasil e Argentina, e desde criança, o Ronaldinho ali ensinando o Messi, ou ensinando, ou treinando, ou fazendo aquelas vezes, e o Messi muito grato, desde o início da carreira, sempre junto, onde passou, encontrava o Ronaldinho, trocava a camisa, agradecer, gratidão, pessoal. Está faltando mais humildade para a nossa profissão, isso é um fato. Precisamos ser gratos e viver em harmonia, especialmente com os nossos colegas de trabalho, mesmo aqueles que não acreditam que cliente é importante ou que não vê uma razão atrás da experiência do cliente. Isso também é cultura de alta performance. Apesar de ter um muito obrigado aqui, claro que eu vou encerrar aqui o meu compartilhamento, vou interromper o meu compartilhamento, mas eu quero olhar aqui de frente para vocês, para finalizar o meu speech, para dizer, nesses minutos que aqui eu estive com vocês, direto aqui dos Estados Unidos, num dia eu tive um dia cheio de bastante trabalho, mas ao mesmo tempo, sem antes encerrar, tá noite lá fora, né? Tá noite. Aqui já são 10 horas da noite. Para vocês, são 4 horas de diferença daqui da Califórnia, já é madrugada. Mas para mim, uma honra, um prazer poder contribuir para o crescimento, para o desenvolvimento de todos vocês. Espero todos vocês na WCS, mas antes de convidar vocês para fazer os nossos cursos e certificações, quero que vocês tenham refletido. E que se de todos os pontos vocês esqueceram, não esqueçam que a gente precisa escolher as nossas batalhas. Precisamos proteger os nossos clientes. Precisamos entender as nossas limitações. E precisamos ser gente boa. O mercado de CX precisa de gente boa. Porque por trás das nossas mãos há muitos consumidores que precisam também da nossa ajuda. Então está na hora da gente compartilhar isso e vencer em time, mesmo com as adversidades, mesmo com a rivalidade. Porque esta competência também nós temos, só precisamos executá-la. Pessoal, um beijo no coração de vocês. Miriam, obrigado pelo convite, que honra, Rodrigo Habib, demais, sempre aqui com vocês. O Smart Customer não convida, convoca. Contem sempre com o Thiago Quintini e com a WCS. Valeu, pessoal. See you there. Bye, bye. Thank you. Tchau, tchau.